Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário que vocês estão nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao VimoCast. Estou eu aqui, Rony Onibene, sempre na maravilhosa presença da Su. E agora, hoje, com uma convidada que, como você falou, né? Parecia que tava em casa já, né? Sentindo totalmente em casa, assim. Quer falar um pouquinho? Como é? Ai, pra mim não, eu faço questão de falar dessa pessoa que é tão especial. Gente, né, vocês vão saber, uma pessoa que é uma referência pra gente dentro do cuidado paliativo, e dentro do cuidado paliativo em várias vertentes, né, que a gente vai falar mais à frente, não vamos dar spoiler, mas é uma pessoa que tem, né, a gente tem um carinho muito grande pessoal, né, então é muito bom estar nesse momento falando sobre a sua história. Estamos com a Ana Cristina de Castro. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Suelen. Obrigada, Rony. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu tenho certeza que com vocês dois, primeiro que eu já me sinto em casa mesmo, e segundo que vai ser um bate-papo bem gostoso. Ai, que delícia! E é isso, quer falar um pouquinho mais da parte curricular e a gente depois pula para a parte mais pessoal? Como Cara, eu quero. Então, e eu faço questão de falar, porque, né, a gente se conhece há um tempo e acho que o seu currículo diz muito também da sua biografia. Olha só, gente, qualquer coisa você pode me corrigir. A Ana Cris, ela é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, teve 24 anos como cirurgiã torácica, atuação como cirurgiã torácica. Em 2012, ela migrou a atuação para os cuidados paliativos. E aí, em 2013, integrou a equipe multiprofissional de cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês da Unidade de São Paulo. E desde 2023 é coordenadora da equipe multidisciplinar de cuidado paliativo do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. A Ana participou da fundação da primeira turma de pós-graduação em cuidados paliativos pediátricos. Então, perceba, né? Toda essa trajetória, essa jornada, assumindo a coordenação, então, a coordenadora. E aqui já vou colocar um spoiler, coordenadora da turma, da primeira turma de pós-graduação pediátrico, da turma também de Brasília. Teremos a honra de ter essa... Olha só, sensacional, cara. Peraí. Você mandou um spoiler grande Nossa, aí, hein? um spoiler Que grande isso, agora, porra. hein? Um spoiler grande, Brasília. Foco aqui, é isso. Paralelamente, desde 2022, é gerente médica do grupo Global Care, liderando o projeto de cuidados paliativos, com foco em gestão de linha de cuidado. E aprofunda os seus estudos em bioética, é presidente. Sou Coordenadora do nosso comitê de bioética, trazendo muitas reflexões sempre. É uma honra também. E, querida, seja muito bem-vinda. Agora, fala pra gente... Quem é a Ana Cris? Bom, você já falou um monte de coisa, né? Acho que dá para perceber que é uma pessoa inquieta, que está sempre buscando novos horizontes. Eu gosto de, ao mesmo tempo, me aprofundar, me dedicar muito e buscar excelência em tudo que eu faço. Tenho um quê de perfeccionismo, embora... A gente não deve exagerar na busca da perfeição, porque o bom é inimigo do ótimo. E a gente precisa ser... O foco é nas pessoas que a gente impacta e não fazer as coisas por si. A perfeição está na conexão e no quanto você consegue mudar, impactar a vida das pessoas ao seu redor. E não... no objeto, né, que você produz. E, ao mesmo tempo, eu gosto de perseguir novos desafios, como uma boa ariana, de começar coisas novas, perseguir inovação. Então, acho que basicamente é isso. É alguém com a mente inquieta, que, ao mesmo tempo, consegue focar quando necessário. E Ana Cris, assim, ouvindo um pouquinho, né, até do seu currículo, chama a atenção, né, essa questão da cirurgia torácica e de realmente migrar para o cuidado paliativo. É legal que a gente teve outros episódios com colegas fazendo uma caminhada, né, o Ricardo, a Claudinha, e aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho como que o cuidado paliativo entrou na sua vida, na sua jornada. Então, na verdade, assim, eu sempre cuidei de pacientes muito graves, né? O cirurgião torácico tem uma atuação grande na terapia intensiva, na oncologia, na infectologia. Então,
seja através de pequenos procedimentos ou de grandes procedimentos. Então, ao longo de toda a minha carreira, residência primeiro de cirurgia geral, depois de cirurgia torácica, depois a prática profissional em alguns hospitais de alta complexidade, porque é uma especialidade com caráter muito hospitalar mesmo, e é uma coisa que eu gosto bastante, né, do cotidiano do hospital. Eu sempre cuidei de pacientes muito graves, com doenças muito, muito complexas e que muitas vezes se encaminhavam ou já estavam para a terminalidade. Então, acho que tem um pouco disso e isso te impacta de alguma forma, né? Então, há muito tempo eu vinha na busca e me dedicando à leitura, à discussão, a humanidades, para compreender um pouco o impacto disso tudo, né? Porque é algo transformador, né? Você um pouco se mistura com as pessoas que você cuida e elas te marcam ao longo do tempo. E a gente também quer deixar uma marca positiva nas pessoas, embora nem sempre consiga. E então eu acho que tinha já muito dessa busca. E aí eu falo, às vezes, para os meus alunos, sempre tem um caso. Todo mundo tem um caso que te levou para os cuidados paliativos. E eu tive 2 casos que foram muito marcantes em 2011. Um era de um paciente adulto, mais jovem do que eu sou hoje, que tinha 2 filhos jovens, tinha um câncer de pulmão, que foi operado e com uma evolução muito catastrófica. Nesse cenário, você é cirurgiã torácica. Cirurgiã torácica, participando da equipe de cirurgia torácica. Não era um paciente meu, eu cuidava dele como assistente, como equipe, mas eu acabei ficando, neste caso em particular, como uma pessoa de maior vínculo com ele, com a família da equipe. E, mais ou menos na mesma época, eu cuidei de uma criança, né, um menino de 9 anos que tinha um rabdomiosarcoma de retroperitônio, e a gente começou a atender quando ele começou a fazer derrame pleural de repetição. Claro, teve vários outros casos, mas estes foram particularmente marcantes. E aí, com doenças muito graves, com evoluções muito catastróficas, quando você vê aquela situação que pode ser, metaforicamente falando, entendida como um trem descarrilhado, eu já estava num momento também de reflexão de vida, por várias questões de vida pessoal, e esses casos me impactaram bastante, e eu comecei a pensar, meu Deus, tem alguma coisa errada, não é possível. Tá todo mundo dando o melhor de si, o paciente está sofrendo, a família está sofrendo, a equipe está sofrendo, eu estou sofrendo, não tem como isso tá certo, tem alguma coisa errada. E de fato, eu comecei a pensar, eu falei, bom, que isso está errado eu não tenho a menor dúvida, mas eu não sei fazer o certo. E muitas vezes, hoje eu olho e o que falta para as pessoas é repertório. E aí eu fui buscar a pós de paliativos, e como eu cheguei na pós de paliativos como um caminho para aprender a fazer o certo. Desde 2008, a equipe de cuidados paliativos já funcionava, né, já estava em atividade no Sírio-Libanês, sob a coordenação do Daniel Forte, né, com o apoio da Valéria, na época do Vladimir, depois acabou entrando o César, que ficou um tempo, depois foi fazer para outras coisas, e a pessoa que era inspiradora de todo esse processo, que dava todo o background, a supervisão para essa equipe, a Mia, que eu conhecia por outras vias, porque quando a Mia veio para o hospital, ela foi a primeira psicóloga do Sírio, ela começou a fazer psico-oncologia, que foi quando começou o Centro de Oncologia do Sírio, ainda no final da última década do século XX, e eu conheci a Mia, e o meu marido é muito amigo do marido da Mia, então eu já conhecia a Mia por outra via. E ao longo desse ano de 2011, eu fui conversando com algumas pessoas, conversei com a Mia, conversei com a Dani Achete, que hoje é coordenadora da pós São Paulo, porque ela era psicóloga que estava envolvida no caso dessa criança. E eu tive a oportunidade de cuidar de alguns pacientes em comum com a equipe de cuidados paliativos que a gente acompanhava como cirurgia torácica. Eu fui me aproximando dessas pessoas, né, do Dani, do Vlad, da Val,
a Mia numa outra instância, porque na época as reuniões a gente não participava, né, das reuniões de supervisão, e eu fui muito bem acolhida, e eu falei, eu acho que eu quero entender isso melhor. E aí, em 2012, esse paciente do câncer de pulmão, ele morreu em dezembro de 2011. Antes do fim do mês, eu já estava inscrita na pós. E aí, eu fiz a pós em 2012. E, assim, eu vejo que a pós de cuidados paliativos, esse processo, ele não foi só comigo. Eu vejo isso em muitas pessoas. Ele ressignificou a prática da medicina para mim. Porque eu encontrei, nomeei e encontrei técnica em algo que eu buscava desde o início e que algumas vezes eu não encontrava e que foi se esvaziando ao longo do tempo por um monte de motivos, que é a arte do cuidar. Então, em maio de 2012, o Daniel me chamou para fazer parte de uma equipe que ele coordenava de um outro hospital, ele coordenava o programa de cuidados paliativos de uma operadora de saúde. Então, eu comecei a fazer parte da equipe do plantão de fim de semana da enfermaria. Nesse mesmo local, em 2013, eles abriram um ambulatório, e aí eu herdei o ambulatório de cuidados paliativos, que foi uma experiência bem bacana. Eu não tenho muito perfil de ambulatório, de consultório, não tenho um perfil clínico, mas a gente precisa olhar o cuidado paliativo ao longo de toda a linha de cuidado, né? E então eu comecei a trabalhar, gostei, e em 2013 abriu uma vaga na equipe de cuidados paliativos do Sírio, e o Daniel e a Val acabaram me convidando para fazer parte. E quando isso aconteceu, eu já trabalhava no Sírio há 20 anos. Então, eu tinha um conhecimento muito grande da instituição, conhecia todo mundo lá dentro, com a equipe de cirurgia torácica. E aí, lá eu fiquei e comecei a me aprimorar dentro dessa prática, né, nos 2 serviços em que eu trabalhava como cuidado paliativo. E ao longo de 7 anos eu fiz uma transição de carreira. Eu fazia as 2 coisas, tipo cuidado paliativo de manhã e cirurgia torácica à tarde, ou vice-versa. Que é um negócio bem diferente, assim, de ficar trocando o drive. Eu falava, troca o drive aí. Nesse momento, hein, Ana? Porque muitas pessoas que assistem o podcast estão nesse momento de transição e que, assim, minha impressão, não há só uma resposta para isso, né? Talvez, será que é só o paliativo? Será que é colocar o paliativo para dentro da minha área? Será que é continuar vivendo, né, um momento no paliativo? Como é que foi lá em 2012, né? Foram 7 anos nessa transição, a abertura para uma cirurgiã torácica fazendo em meio período cuidado paliativo? Olha, abertura eu nem sei se teve, porque eu não prestei atenção. Eu sou assim, eu já falei, gente, Ariana, fiquem com essa dica. Eu vou e faço. Tome nota. Mas tome nota, eu não sei o do outro. Sabia o que eu queria, né? O que eu acho uma coisa muito legal, eu uso todos os dias em cuidado paliativo habilidades que vêm do meu treinamento cirúrgico. Manter a calma sob pressão, traçar planos, né? Fazer planejamentos flexíveis que você precisa modificar, entender a demanda do que vem para poder se adaptar. Às vezes você abre um paciente com um plano de, não, eu vou fazer isso, eu vou por aqui, você tem todo um planejamento cirúrgico na tua cabeça. Você abre o paciente e você encontra, apesar de toda a altíssima acurácia dos exames de imagem que a gente tem hoje, você encontra uma situação diferente. Ou você tem um sangramento inesperado, enfim, ou o paciente instabiliza. Então, mudar de plano, mudar de estratégia é a conjugação de estratégia e tática o tempo inteiro e uma avaliação, como eu vou dizer, tentar fazer uma avaliação de uma expectativa dentro da realidade. E
Então, assim, são habilidades que você aprende e, às vezes, porque o paliativista tem muito disso, né? A gente ainda é chamado muito na hora do incêndio. Se você é a pessoa que chega na hora do incêndio e tá todo mundo mobilizado, se você chega e surta, aí é que a coisa fica péssima. Então, essa coisa de você conseguir manter a calma sob pressão, conseguir estabelecer prioridades rapidamente, bom, faz porque isso é muito o mapeamento que o cirurgião faz, né, de intraoperatório e tudo, sabe, ter uma foto, assim, panorâmica e uma avaliação e entender quais são as suas prioridades. É um raciocínio muito objetivo e muito realista, né, que isso é uma virtude dos cirurgiões que é muito conhecida, né, até dentro daquelas brincadeiras que se fazem com especialidades, é muito conhecida. Então, essa coisa de ser assertivo na comunicação. Então, são habilidades que você aprende, que você incorpora e são úteis. Para mim, foi muito útil ter tido esse treinamento e a maneira como eu faço a abordagem. É muito diferente, porque tem poucas... Eu não sou a única, tem outras pessoas que têm formação em especialidades cirúrgicas que fazem cuidado paliativo. Quando eu fui fazer a pós, a minha ideia era me instrumentalizar para fazer, para continuar fazendo o que eu estava fazendo, mas ao longo da pós e da prática, aí é uma coisa quase uma busca espiritual mesmo. Sabe quando, assim, você entende o que você veio fazer no mundo? Que é uma sensação de uma plenitude indescritível. E aí as oportunidades surgiram, eu falei, não, eu acho que agora está na hora de eu mudar, o meu caminho é para cá. Agora, é claro que uma transição de carreira, você tem que planejar isso de uma forma lógica, inclusive para sobreviver. O paliativista ainda tem uma remuneração que é muito aquém de diversas especialidades. Então, eu tive muita cooperação dentro da equipe que eu trabalhava, eu tive uma abertura para isso, uma valorização, inclusive algumas pessoas do âmbito da cirurgia torácica pontualmente já me chamaram para aulas ou para escrever alguma coisa. Eu acho que o conhecimento em cuidados paliativos ajuda muito em qualquer especialidade, né? As habilidades de comunicação. Então, acabou sendo um diferencial, e o diferencial do manejo de sintomas que a gente tem, que é extremamente interessante para pós-operatório. Inclusive, antes de eu me desligar da equipe, a gente participei da construção de um evento da equipe que foi sobre pré e pós-operatório, e a gente colocou aulas de comunicação, aulas de controle de sintomas. Então, foi uma coisa bem bacana, multidisciplinar, com vários especialistas. Então, acho que isso faz um diferencial. O Daniel fala que quanto melhor médico você for, melhor paliativista você vai ser. E eu falo que complemento isso na medida em que você domina habilidades, pelo menos básicas ou intermediárias em cuidados paliativos, qualquer desempenho de especialidade acaba fluindo melhor. Isso também é um diferencial, né? E aí, eu fui me direcionando para essa carreira, fazendo a transição da carreira, até que realmente o meu tempo todo passou a ser ocupado com o cuidado paliativo em algum nível, né? Aí eu no ensino e, posteriormente, agora eu vivo uma nova transição de carreira, né? Depois que eu assumi a coordenação, também buscando sempre atrás de novos desafios, né? Mas aprender novas competências ligadas à gestão. E Ana, eu queria te perguntar assim, porque é uma transição de carreira, imagino, você falou 7 anos, né? Extremamente desafiadora. Quais foram os maiores desafios que você vê? Eu acho que o principal desafio é financeiro, para você conseguir fazer a transição de carreira, considerando a especialidade que eu estava. Então, acho que talvez, se não fosse a questão financeira, eu tivesse até feito a transição mais rápido. Eu acho que outro é o gerenciamento do tempo
E eu acho que essa coisa de trocar o drive é uma coisa que é mais fácil no começo, mas eu voltei depois de um tempo, eu passei visita uns 4 meses para a equipe, eu não faço mais procedimento já há alguns anos, para cobrir a licença maternidade da médica que ficou mais ou menos no meu lugar, né, na equipe. E aí já foi mais difícil trocar o drive. Então, é a gente se manter no lugar, no papel, porque assim como o paliativista, às vezes, trabalha em regime de interconsulta e é um interconsultor, o cirurgião torácico raramente tem um doente que é dele, o paciente que é dele. O cirurgião torácico atua muito como interconsultor. Então, é uma coisa de você se apropriar do seu papel para não entrar em rota de colisão com o médico especialista, com o médico titular, que efetivamente é o responsável daquele paciente. Então, é uma questão que você precisa ter muito cuidado, muita delicadeza para, ao mesmo tempo, se colocar, tendo em vista fazer o que é melhor para aquele paciente, mas entender que existe esse trânsito, precisa ser cuidadoso no processo de tomada de decisão. Acho que foram desafios grandes. E também desapegar de algumas coisas, né? No começo eu sentia muita falta do centro cirúrgico, porque visita eu continuei passando, eu trabalhava, mas o centro cirúrgico, ele tem aquele pique meio de adrenalina, sabe? Da emergência, da UTI, é um lugar onde as coisas andam rápido, é tudo encaixado, é dinâmico e tudo. Então, eu demorei um pouco para parar de sentir falta desse ambiente. Hoje, se eu entro no centro cirúrgico, eu me sinto o peixe fora d'água, como provavelmente os clínicos se sentem. Embora o cuidado paliativo seja muito diferente de uma especialidade clínica, vocês sabem disso, mas nem todo mundo tem essa clareza, né? Mas acho que foram essas as dificuldades. E como foi o seu encontro? Eu não sei se eu posso nomear assim, não foi uma transição de carreira, né? Porque o cuidado paliativo diz muito do cuidado paliativo adulto, mas falando nessa perspectiva do cuidado paliativo pediátrico. Então, na verdade, a gente sempre operou criança. E nós, você sempre teve contato, Sírio, né? no Sírio, a gente... a equipe que eu trabalhava era a equipe que era muito referenciada pela pediatria. O Sírio tem uma pediatria de alta complexidade, não tem tantos leitos pediátricos e tem um time de primeiríssima. Então, para mim, ver crianças, e assim, eu era a única mulher, agora não sou mais, né? Depois entraram outras mulheres, mas durante muitos anos eu fui a única mulher dentro da equipe. E aí, essa coisa de viés de gênero existe. Quando você é a única mulher no meio de um monte de homem, pode ter certeza que quem vai ver todas as crianças é você. Para mim não tinha problema nenhum. Então, não só a gente operava criança, mas cuidava do pós-operatório, fazia as avaliações, a gente transitava. E quando a vaga que eu entrei, o médico que saiu via crianças, e quando ele saiu, eu acabei assumindo isso porque para mim era muito tranquilo atender as crianças. Não tinha muita demanda, mas as demandas, as indicações, quando chamam a gente na pediatria, as demandas são um pouco diferentes do cuidado paliativo adulto. E um pouco depois um pouco depois não, foi mais ou menos uns 2 a 3 anos depois que eu já estava na equipe, a gente foi convidado para fazer um projeto de cuidado paliativo pediátrico integrado ao transplante de medula óssea pediátrico no Sírio, que foi quando começou todo o projeto junto com a Hemato. E naquela época tinha bastante criança que fazia transplante de medula, que são casos de extrema complexidade. E aí, eu comecei a estudar mais, eu falei, deixa eu, né, estudar mais, me aprofundar. Nessa época, a Silvia Barbosa, que é a pioneira do cuidado pediátrico, o paliativo pediátrico no Brasil, fez a primeira masterclass em cuidado paliativo pediátrico do Instituto da Criança.
Eu tirei férias para poder fazer esse curso. Era um curso de segunda a sábado, todas as manhãs. Eu tirei férias para poder estar totalmente presente no curso. Foi um reencontro, porque a Silvia e eu somos colegas de turma, embora nós tenhamos ido para histórias de carreira totalmente diferentes. Mesma turma? Mesma turma, gente, colega de turma na Faculdade de Medicina da USP. Olha. E aí eu comecei a estudar e eu me apaixonei, porque é muito desafiador. É aquilo que eu falei da mente inquieta. Ai, uma coisa difícil, oba, deixa eu olhar. Oba, então, deixa eu entender melhor como isso funciona. E assim como eu conseguia trocar o drive da cirurgia para o cuidado paliativo, eu comecei a trocar o drive para atender a criança, porque embora os princípios sejam os mesmos, precisa trocar o drive, porque as especificidades são muito, muito contundentes, as doenças são diferentes, a gente precisa raciocinar de uma outra forma. E aí eu comecei a estudar e me apaixonei. E aí, quando você se apaixona, mais uma vez eu tive aquela percepção, né? Falei, opa, é isso que eu vim fazer nesse mundo. Então, a gente continuou vendo as crianças na instituição. E como na pós de cuidado paliativo adulto, cada ano eu estava vendo que tinha mais pediatras, eu comecei a provocar o Daniel, falar assim, Dani, a gente tem que fazer uma pós de cuidado paliativo pediátrico. E acabamos fazendo. Então, a primeira turma foi em 2019 e é extremamente prazeroso, né? Hoje a gente já tem mais... Com essa turma desse ano, serão mais de 150, né? Atualmente tem um pouco mais de 130 alunos de especialização ou aperfeiçoamento que fizeram a especialização conosco no Brasil inteiro. Eu tenho aluno em Cuiabá, ex-aluno em Cuiabá, Palmas, Fortaleza, Aracaju, Recife, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, Espírito Santo, Rio, Paraná. Nossa. Onde mais? Nossa. Belém. De Manaus a gente não tem ninguém, eu acho. Roraima. Esse ano temos uma aluna do Amapá. Que legal. Então, e muitas dessas pessoas se tornaram referência em cuidado paliativo na Bahia, Salvador, vários ex-alunos na Bahia. Então, é uma coisa extremamente prazerosa, porque a gente está conseguindo disseminar essa cultura, né? E você também é uma grande referência para a gente em bioética, né? E acho que a gente ainda não comentou em nenhum dos nossos episódios, acho que vale, né, a gente deixar esse espaço, né? Como que você vê essa questão dos dilemas bioéticos dentro do cenário do cuidado paliativo pediátrico? Então, eu acho que no cuidado paliativo pediátrico, a gente tem uma das grandes particularidades, é a questão da criança ter autonomia e graus de autonomia variados de acordo com o seu repertório cognitivo, em função da fase do desenvolvimento neuropsicomotor, que pode ser impactado pela doença de base. A gente tem uma gama muito grande de pacientes, então a gente vai do recém-nascido, na verdade, do cuidado paliativo perinatal até o adolescente, né? E para lidar com faixas etárias tão diversas, você precisa ter um baita repertório. Você imagina o quanto o processo de tomada de decisão, de comunicação, de controle de sintomas, o quanto isso é diverso por todas essas faixas etárias. E eu acho que a bioética dá um norte, porque a intensidade e a gravidade e a complexidade dos conflitos que a gente tem nessas faixas etárias, elas são muito, muito intensas mesmo. Porque, assim, ao longo do desenvolvimento neuropsicomotor, a menos que impedida por uma doença de base que impacte cognição, linguagem, a criança e depois o adolescente ele vai desenvolvendo a sua própria autonomia, porém, pela lei,
né, menores de 18 anos não são considerados competentes para dar consentimento informado. Então, a gente tem mais atores de relevância nesse cenário. Né? A criança precisa ser representada no processo decisório no processo de tomada de decisão em saúde, precisa ser representada pelos responsáveis legais, quase sempre vão ser os pais, que detêm a autoridade parental, que é um direito coextensivo a um dever, e que provém da presunção corretíssima, né, que a própria legislação tem, de que são os pais quem melhor conhece a criança e sabem o que é bom para ela. Porém, muitas vezes isso vai entrar em rota de colisão com interesses de terceiros, outras pessoas da família, dos próprios pais, o amor existencial pela criança, e ao mesmo tempo a gente precisa contemplar as necessidades da criança, o que eu acho que a gente se faz ainda muito pouco, porque nós temos uma cultura extremamente paternalista, tanto as famílias quanto os profissionais de saúde. Então é extremamente desafiador como que a gente valoriza a autonomia da criança e do adolescente, resgata a voz desse paciente, ao mesmo tempo considerando a autoridade parental, que muitas vezes vai entrar em rota de colisão com a percepção do que é o melhor plano de ação, tecnicamente falando, por parte da equipe. E, além disso tudo, a gente tem diversos temperos que vêm, né, para complicar mais esse caldeirão, que vem de questões sociais extremamente graves. Isso não é muito a minha realidade no Sírio, mas a gente tem alunos que trabalham com crianças que precisam ser abrigadas, porque acabam sendo abandonadas pela família, ou que têm pais ou um dos responsáveis sem condição de cuidar daquela criança com necessidades extremamente complexas e sem suporte familiar. E, ao mesmo tempo, falando em nível de Brasil, a gente, quando cuida, né, de crianças, a gente tem que lembrar que os direitos dessas crianças são garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E muitas vezes essas crianças acabam sendo privadas desses direitos porque a gente não tem uma construção eficiente da linha de cuidado para além do hospital de alta complexidade. Então, tem muitos lugares que têm programas como Melhor em Casa, o Serviço de Atenção Domiciliar Público, que funciona, e eu espero muito que a Política Nacional de Cuidados Paliativos consiga contemplar essa necessidade, mas isso é extremamente irregular. Então, eu já vi muitas vezes alunos que têm crianças que poderiam estar fora do hospital se tivessem como proporcionar oxigênio suplementar domiciliar intermitente para uma criança, e que simplesmente a criança se torna moradora do hospital, privada do convívio com a natureza, com o lazer, com a família, por não ter essa continuidade, porque, por exemplo, moram em áreas remotas. E Ana, assim, é uma complexidade, uma profundidade que é tão desafiador, né? A gente tem lá em Brasília o Marcelo, que participa das nossas reuniões. Sim. E aí, assim, em alguns momentos a gente tem um compartilhamento de caso dele. E é perceptível, assim, como que toda a equipe fica por realmente essa vivência muito diferente. Fica muito tomada, né? Fica a gente percebe o quanto que é diferente o cuidado paliativo. Exatamente. Não é uma extensão de um cuidado paliativo adulto. Não é, né? Totalmente. Criança mobiliza muito a gente. Isso. A Mia fala, com criança e com animal, a gente não tem defesa. Pega a gente de jeito. E mobiliza muito mesmo. Então, é um aprendizado, às vezes, da equipe de entender. Por isso que o framework do Daniel, que eu e a Silvia adaptamos para o cenário do cuidado paliativo pediátrico, está publicado, está presente em algumas publicações já. Você ter um modelo
que te organize o processo de tomada de decisão é fundamental. Porque, às vezes, situações, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você tem uma criança que tem abandono ou maus tratos envolvidos, isso mobiliza a equipe de tal maneira que, muitas vezes, impacta no processo de decisão. Né? Crianças que têm questões sociais muito importantes. A questão social ela tem que entrar no processo de tomada de decisão, mas por uma via técnica. A serviço social, psicologia, enfermagem, cuidado paliativo é multidisciplinar, para que as coisas não se percam e você deixe de tomar as melhores decisões possíveis a partir de preconceitos ou de vieses cognitivos. Às vezes, os alunos, né, vêm discutir com a gente casos, o que eu faço? A família é assim, a mãe sumiu, o pai é alcoólatra, a avó tá presa, não sei o que e tal, e eu não sei o que é melhor para essa criança. A primeira pergunta que eu faço é, se essa criança morasse nos Jardins, que para quem nos ouve de outros lugares é um bairro nobre de São Paulo, e fosse filha de uma família super bem estruturada, o que você faria? Porque este é o raciocínio no lastro de decisão, lastro técnico da tomada de decisão. O que muda agregando os fatores subjetivos, beleza, mas você tem que partir sempre num processo de tomada de decisão de uma correção técnica da melhor prática médica baseada nas melhores evidências disponíveis, que na pediatria é outra dificuldade que a gente tem. Às vezes a gente cuida de crianças que têm síndromes raras, que tem assim 40 casos no mundo, 28 casos no mundo, e a única que tem aquela mutação específica é aquela criança, porque os pais já se conectam e as famílias buscam informação e se tornam verdadeiras especialistas na doença que a sua criança tem. Muitas crianças, né, que não conseguiram achar o nome de uma síndrome, de um gene específico, e tem que lidar com essa... Sim. Com essa ausência dessa nomeação desse diagnóstico, né? Que às vezes, né, geralmente é muito importante para dar o contorno, né? Sim, de alguma síndrome. É verdade. Ou demora muito, né? Para quem está no SUS, às vezes leva meses para conseguir fazer o exoma e meses para chegar ao resultado. E nisso a criança já está com 1 ano e meio, tem indicação de uma gastro, que a família não quer fazer porque não tem um nome da doença, e isso ajuda a potencializar, às vezes, expectativas que podem não ser condizentes com a síndrome. Então, isso é uma outra dificuldade que a gente tem na pediatria. É assim, as doenças raras são raras. Cada doença é rara. Só que se você junta, entende, né, que esta é uma das indicações dos cuidados paliativos pediátricos, percentualmente, dentro das crianças com necessidades paliativas, o conjunto das crianças com doenças raras é um número expressivo de crianças que têm indicação. E aí, Ana, juntando, né, essa questão do cuidado paliativo pediátrico com essa questão da bioética que é tão intensa, você teria algum caso que você lembra que junta muito isso e que exemplifica para quem está ouvindo, assim, que você gostaria de compartilhar? Nossa, eu tenho tantos casos, e eu acho que, assim, talvez completando primeiro um pouco a resposta para o que a Suelen perguntou, como que a bioética nos ajuda? Ela nos ajuda a trilhar um caminho e percorrer um itinerário em que a gente faz as perguntas certas, porque não tem resposta certa. Esse é que é o grande ponto. São tantas variáveis, tantas complexidades, que a gente precisa traçar caminhos que contemplem as melhores decisões possíveis. E nessa busca das melhores decisões possíveis, a gente não pode abrir mão daquilo que tecnicamente é correto, mas a gente lida com um espectro muito grande de incertezas. E quanto maior a incerteza, mais a gente não pode deixar de levar em consideração as necessidades da família. Eu não estou dizendo que você vai ter que fazer coisas que não tem pé nem cabeça, porque a família quer. Mas
diante de cenários de incerteza de prognóstico, muitas vezes a gente vai ter que pesar ali os valores, e eu acho que aqui o método de deliberação moral de Diego Gracia é muito mais... ele acaba nos ajudando a traçar porque, na verdade, é um método e é um itinerário sistemático que a gente percorre para tentar construir planos de ação que levem em consideração todos os valores envolvidos. Porque muitas vezes a bioética principialista ela vai nortear a gente através desses valores, mas a grande maioria dos conflitos vai ser entre a autonomia e beneficência. E como não existe uma hierarquia entre os valores, a gente acaba tendo que fazer uma escolha dicotômica e escolher um curso de ação extremo. Então, eu acho que a bioética ela nos ajuda a iluminar todos os cantos obscuros desse processo para que a gente tente fugir, né, buscar o caminho do justo meio, né, fugir um pouco dos cursos de ação extremos, que é algo que a gente traz muito do nosso treinamento, que vem aquela coisa, ou eu faço ou eu não faço. Mas será que entre ou então o clássico, né? Quer que faça tudo, então não quer que faça tudo, então não se faz nada. Né? Aquele raciocínio binário que não funciona para a gente no cuidado paliativo. Porque a gente sempre tem algo para fazer. A questão é conciliar o algo que a gente tem para fazer, o algo que a gente acha que é o melhor para aquele paciente com aquilo que a família traz como o melhor para aquele paciente. Então, essa busca, essa discussão, essa reflexão, sem a pretensão de trazer resposta mágica, resposta fácil ou receita de bolo para as coisas, mas a bioética... Não é sobre a resposta. Não é sobre a resposta. A bioética, eu acho que ela nos ajuda a conviver com o desconforto cognitivo de não ter tantas certezas de uma forma um pouco mais pacífica, porque a gente sempre... o nosso treinamento, principalmente o treinamento médico, mas também de outras ciências da saúde, ele é muito voltado para ter um problema, conserta. A gente é consertador de coisas, é isso que... então, tem infecção, você dá antibiótico, tá inflamado o negócio, você corta e costura, insuficiência renal, diálise, hipertensão, você dá um antihipertensivo, insuficiência coronariana lá, você bota um stent. Sempre a gente tem um conserto. E na hora que a gente se depara com coisas que não tem conserto, que nos colocam no lugar de impotência, mas que a gente precisa estar junto, você precisa desenvolver um novo conjunto de habilidades, senão você pira e sai do lugar de conseguir ajudar as pessoas. Ana, e né, diante de tantos desafios, né, e você trouxe que isso também diz da tua personalidade, né, da sua forma de ser, de sempre buscar novos desafios, né, o que te faz ficar? O que me faz ficar? O que me faz ficar é a certeza que é isso que eu vim fazer nesse mundo, que esse é o meu chamado, é isso que me faz ficar. Mesmo nos dias difíceis, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. Como que a questão do propósito retoma. Isso. Nessa. Propósito. Como que isso tá muito na essência do cuidado paliativo, a despeito de todo o sofrimento, das falas que a gente ouve muito. Nossa, mas é muito duro fazer o que vocês fazem. Como que você suporta? E é muito recorrente. Sim. Em diversos colegas que a gente conversa em diversas situações diferentes, como que é isso? Essa questão do chamado. E que a Claudinha trouxe no episódio dela, né? De, cara, conviver com pacientes nessas situações nos dá a oportunidade de refletir de como que a gente quer viver a nossa vida. Sim. É recorrente e necessário, né? Acho que não dá para não ter um propósito, né? Por muito tempo eu fiquei buscando, não, gente, acho que a gente fala tanto essa palavra propósito, não, mas eu acho que é sobre isso mesmo, né? É isso. Não tem como, né? Não fica sustentável a longo prazo, né? Não é sustentável Não é sustentável. a longo prazo. Sim. Viktor Frankl já disse isso, né? A gente consegue
suportar muitas coisas difíceis em nome de alguma coisa. E isso traz uma gratificação, um crescimento para nós como pessoas. Acho que é isso que a gente busca também, né? São habilidades que você adquire que te ajudam a conviver em todas as áreas da sua vida, né? E Ana, assim, já caminhando já pro final em si, queria ouvir de você, frente a todos esses desafios, e principalmente dentro do cuidado paliativo pediátrico, que é um ponto comum a nós paliativistas, dos desafios, do quão mais desafiante. E é interessante, né? Até fazendo uma reflexão aqui sobre a sua fala, você já vem de um cenário de transição de carreira, de uma cirurgia torácica que é algo extremamente complexo e delicado, como você falou, já lida com pacientes muito complexos. Buscou um desafio a mais dentro do cuidado paliativo e buscou um desafio ainda maior dentro do cuidado paliativo pediátrico, olhando muito com a parte da bioética. E você tem uma forma de se cuidar, algo que é significativo do seu autocuidado para lidar com tudo isso, uma forma de você elaborar, que é um momento seu. Você tem alguma questão em si? Tem que ter, né? Acho que assim, aonde que eu me nutro, né? Na religião, a religião e a espiritualidade são extremamente importantes para mim. E em todos os meus momentos críticos da minha vida foi o que não me deixou afundar, mas me aprofundar nessa prática é extremamente nutritivo e também me traz propósito, porque através disso eu entendo que a gente está aqui em nome de algo maior. Então não é, nossa, como vocês falaram, é uma referência, brilhei lá dando aula. Não, é muito mais do que isso. Né? O cuidado paliativo é muito maior do que qualquer um de nós. E ensinar e propagar o que a gente aprende para ajudar mais pessoas é muito maior do que qualquer um de nós. Então, quando eu falo de chamado, eu falo de uma busca espiritual mesmo. Então, acho que a religião para mim é extremamente nutridora e é algo que me ancora, me tranquiliza. E aí eu tenho algumas práticas como meditação, que é uma coisa que eu faço bastante. Atualmente eu faço parte de uma comunidade que está estudando a Bíblia, né? Não tem um viés religioso, mas é um estudo que me ajuda também a explicar o mundo de uma certa forma, né? Então, acho que isso é importante para mim, e deixando muito claro que a minha religião serve para mim. Na minha prática, isso transparece através do propósito e nunca através do proselitismo, na interferência da espiritualidade do paciente, porque isso é extremamente importante. A minha família, que me nutre muito. Quem me conhece sabe que a minha família inclui pessoas que andam sobre 2 patas e sobre 4 patas. Então, a minha família é extremamente nutridora para mim, inclusive aqueles que já partiram, mas que fazem parte, né? Uma frase que eu gosto muito, que eu não me lembro de onde eu li, mas que seguramente é uma citação de alguém, que fala assim, que a gente tem que dar 2 coisas para os nossos filhos: asas e raízes. Então, essas raízes, elas são muito importantes, que eu cultivo através da convivência, através da leitura, através da conexão com as pessoas, meus amigos, que embora eu às vezes seja uma pessoa meio antissocial e precise de alguns momentos de silêncio, as minhas conexões com os meus amigos, e eu sou muito abençoada por ter entre as pessoas que eu trabalho, amigos muito queridos. Isso também me ajuda a sustentar muito, né? Minha família, meu filho, meus cachorros, que acho que eles renovam a energia. A gente tem uma convivência. Eu falo que eu devo ser a única mulher que acha mais legal ter filho adulto do que filho criança, porque a gente tem uma relação de muita parceria, né? Meu filho tem quase 30 anos, mas é uma relação muito próxima. E meu marido, enfim, que é aquele apoio do dia a dia, e aquela coisa
das coisas simples, sabe? Tipo, o café da manhã em casa é um momento extremamente precioso para mim. É a coisa mais simples e prosaica da vida. Comer lá o seu pãozinho com manteiga e seu mamão. Mas isso faz toda a diferença no meu autocuidado. E eu gosto de ler, gosto muito de ler. E leio menos do que eu gostaria, até porque o que eu já comprei de livro, se eu parasse de trabalhar hoje até o final da vida e só ficasse lendo, eu acho que eu não ia dar conta de todos os livros, sem contar o que eu já tenho no Kindle, que agora... E para relaxar, às vezes eu preciso me desconectar mesmo. Aí eu gosto de... Quem não gosta, né? De ver série, filme. E... Entre os meus filmes, eu só assisto os filmes que a gente usa em cuidados paliativos. Agora vou confessar quando eu preciso profissionalmente, porque o que eu gosto de assistir para me distrair é série de investigativa, série de suspense, série policial. Fora, né, da nossa dia a dia. Fora, porque é aquela coisa que você precisa realmente... é quase como se você limpasse a mente. Quase esvaziasse para poder restaurar. Que bonito. E Ana, assim, obrigado por compartilhar. E até no compartilhamento do autocuidado da Ana, uma maturidade tão grande, né? De uma clareza de falar que é algo que às vezes serve para você e não necessariamente serve para o outro. Que isso é um ponto tão significativo, né? A gente inseriu, assim, eu fiz questão de inserir essa questão também do autocuidado, porque é uma reflexão. A gente fala, o VimoCast é muito para falar do profissional que lida com o sofrimento e às vezes também com o sofrimento de si próprio. E às vezes é tão negligenciado. É uma questão que tem que ser referenciado. E cada um tem sua forma. Foram os mais diversos que a gente já ouviu por aqui, né, Su? Das mais diferentes formas e como que isso é importante, né? E obrigatório, né? Tem que ser uma prioridade. Tem que ser uma prioridade. A gente conversa muito sobre, né? Como aumentar o tempo útil do paliativista, né? E eu vejo que quando a gente negligencia esse nosso autocuidado, isso é um caminho para a gente talvez começar com aquele discurso de é muito pesado para mim, paliativo não dá certo. E às vezes é a forma que você está fazendo, né? Eu acho isso é super importante. Eu custei um pouco para buscar um lugar de autocuidado para mim, que hoje eu consigo ter. Teve um ano, a gente sempre faz uma dinâmica sobre autocuidado na pós. E teve um ano que eu fui pensar, nossa, o que eu vou colocar como representativo do meu autocuidado? E aí foi um baita sinal de alerta para mim, porque eu fiquei pensando, o que eu faço para mim? O que eu faço para mim? Aí o que eu consegui pensar foi banho. E a Vivian, que é a fisioterapeuta que faz parte da equipe da pós, maravilhosa, a Vivian ainda complementou. E escovando os dentes junto para ganhar tempo. Eu falei, nossa, matou a charada. Eu falei, gente, isso é muito preocupante. Porque a Mia fala uma coisa que é verdade. A gente tem uma obrigação ética de se cuidar. E isso foi um baita sinal de alerta para mim. Eu falei, opa! E tem uma coisa que eu aprendi que para mim fez muita diferença, que o Mark Stoltenberg, da Harvard, que trabalha junto com... Tem vários trabalhos junto com o Dani, inclusive o artigo da anatomia da comunicação. Há uns anos atrás, acho que foi no meio da pandemia, eles vieram dar um curso aqui no Sírio. O Dani estava coordenando a equipe. E o Mark falou uma coisa que me marcou muito, que a Vicky Jackson fala. Não dá para ser a mais o tempo todo. Se contente em ser B+. Porque a sua vida útil vai aumentar, porque você vai fundir o motor. E a gente, agora se fala em burn-on, porque se fala muito em burnout, agora está começando a se falar em burn-on. Eu, na época da cirurgia torácica, eu tive um burnout, que eu fiz uma linha do tempo há um tempo atrás, para escrever um texto, e eu calculei uns 15 anos. Ninguém fica em burnout por 15 anos, porque eu estava destroçada, mas eu continuava funcionando, trabalhando e atendendo. Então... por isso que eu falei do perfeccionismo no começo. Essa coisa de buscar sempre o a mais, ele encurta a tua vida útil. E você acaba ficando com o foco na perfeição.
e não em mudar a vida das pessoas. Então, a gente, às vezes, precisa, não é, não dá tudo de si que eu tô falando, não tô falando isso, até porque eu dou tudo de mim, eu acho que dá para perceber isso. Mas você entender que não precisa estar no top one o tempo inteiro. Então, isso mudou a minha vida, porque eu passei a ser a compaixão que a gente tem com os outros, a gente precisa ter algum grau de compaixão consigo próprio. Acho que o tempo para o seu autocuidado acaba vindo daí, quando você entende isso. Então, eu estou compartilhando isso porque foi uma coisa que, para mim, mudou. Foi um turning point aí da maneira de encarar. Enquanto que essa mensagem, né, deve ficar para quem está ouvindo a gente, né, que é tocado com essa trajetória do cuidado paliativo, né, o quanto que é importante esse olhar para consigo. E onde que a nossa audiência pode te encontrar nas redes sociais? Olha, já vou dar spoiler também, mas em breve a nossa página profissional, minha e da Silvia, vai estar no ar. Que sensacional! Que então, em breve, quando tiver já o link, eu entro lá no vídeo, no canal, e ponho nos comentários. Sensacional, olha! Atualmente eu estou no Instagram, ana.castro184, mas é um Instagram pessoal, mas lá eu também vou divulgar a nossa página profissional. Então, na verdade, as pessoas podem me encontrar no Sírio, podem me encontrar no LinkedIn, Ana Cristina de Castro, né, também com meu nome. E em breve a gente vai estar trazendo coisas bacanas por aí, a Silvia e eu. Que legal! Nessa parceria aí de sucesso que Sim. a gente coordena pós junto e acaba funcionando muito bem. E aí, já no finalzinho, queria que você deixasse uma mensagem para aquele colega que está nos ouvindo e que, assim como você, gostei da fala do Ricardo, né? Foi picada pela borboleta e fez a transição de carreira. Uma frase ou uma mensagem que você deixaria para esse colega que está nos ouvindo e está pensando em busca do propósito, do que faz ele realmente fazer essa transição apesar dos desafios? Eu acho que é você entender aonde está o seu chamado, né? Tentar, primeiro, ter calma, ter paciência consigo mesmo. Eu fui fazer uma transição de carreira numa idade que não é para isso, mas eu fiz. Então, muito depois, né, do que, entre aspas, deveria. E eu acho que a gente tem que buscar, arriscar, você ir por um caminho que não é bom, que você entende, né, que não é bom. Não ter medo de errar. Se você tiver medo de errar, você nunca vai sair do lugar. Errar, aprender, refazer, volta para trás. Se perdoa, senão você vai estar sempre derrotado, e procura encontrar onde é o teu lugar, o que é para você. Tem espaço para todo mundo está aqui para dar algum tipo de contribuição. Ou que às vezes a gente acaba exigindo muito de si. Não idealize as pessoas, não idealize o cuidado paliativo e deixa a sua marca no mundo do seu jeito. É isso. Sensacional. Muito, muito obrigado, Ana Cris. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por compartilhar de uma maneira tão profunda e de ser essa referência pra gente, né? Foi um momento muito, muito legal. Nossa, muito legal, né? Eu queria finalizar, né, da minha parte, né, o quanto que a gente começou falando um pouco da sua biografia, né, da questão da cirurgia torácica, do paliativo, da pediatria, da bioética, e agora eu finalizo percebendo quanto que fez todo sentido. Não foi um ou outro, nunca foi um ou outro, né? Sempre foi o E, trazer o melhor cuidado, né? De várias formas. Trazer o melhor cuidado. Acho que todos nós que estamos vindo para essa área, a gente tem esse vetor, né? Esse objetivo de cuidar do outro.
temos muito a aprender. Eu acho que entender isso e estar sempre aberto para aprender com o outro, com o paciente, com o colega, e às vezes a gente, das formas mais insuspeitadas, mas se permitir estar em constante transformação. Muito obrigada, querida. Sensacional, hein? Galera, eu tenho certeza que vocês amaram esse episódio. Então, se você é um dos perdidos que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube ou no Spotify, siga a gente agora. Já deixa a sua curtida, já deixa o seu comentário, que a Ana Cris vai amar responder. Vai ser maravilhoso. E até o próximo. Valeu, galera! Tchau, gente.